das tutelas. Bom, sobre os históricos, elas têm origem nas providências de urgência italianas, especificamente no artigo 700 do Código de Processo Civil italiano. Esse artigo é muito semelhante com o artigo 798 do Código de Processo Civil brasileiro, que diz: poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lítida, causa direito a outra lesão grave ou de difícil reparação. Ou seja, esse artigo trata das liminares cautelares. Ao longo do tempo, houve muita discussão doutrinária acerca do cabimento ou não desse artigo para fundamentar a tutela antecipada. Devido a essas discussões, em 1994 foi criada a Lei 8.952, que trouxe a tutela antecipada de forma genérica no Código de Processo Civil nas ações de conhecimento e reclamação urgência. Especificamente no artigo 273, seus parágrafos incisos, e o artigo 461, parágrafo 3º. Com essa lei, visou a garantir a celeridade processual a fim de evitar o perecimento do direito, do autor, pois, como bem disse Rui Barbosa, a justiça tardia não é justa. Quanto ao conceito de tutela de urgência satisfativa, o termo tutela etimologicamente significa proteção, a defesa de um direito. Isso, tutela antecipada é a defesa antecipada de um direito. Mas aquilo que a gente busca, na verdade, é a antecipação dos efeitos da sentença de mérito favorável. A tutela antecipada, diferentemente da cautelar, que visa assegurar o direito e resguardar o direito para assegurar o processo que ele se concretize em si mesmo, a tutela antecipada ela visa resguardar, ela visa garantir o direito provisoriamente para que não pereça o direito do autor. Marigoni ensina que a tutela antecipada ela é a tutela final antecipada com base em demissão sumária, rastreada pela verossimilhança e que não induz a coisa julgada, material. Quanto aos princípios fundamentais, o princípio significa a estrutura do direito, é o alicerce básico para a estrutura do direito. Dentre os princípios que norteiam a tutela antecipada, ao devido processo legal, englobado no princípio do devido processo legal, no princípio do contraditório, que cabe só fazer uma ressalva que não há um desrespeito ao contraditório na concessão da tutela antecipada, e sim ele vai ser analisado de forma pós-posta, ele vai ser postergado. Quanto ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, esse princípio sobrepesado com o princípio do contraditório, ele acaba se sobressaindo, assim sacrificando temporalmente o contraditório para que o direito do autor não pereça e o contraditório será analisado posteriormente. Ainda há o princípio da instrumentalidade do processo, que busca a criação de novos institutos como a tutela antecipada, a fim dos novos ideais de justiça. O princípio da igualdade, que visa o tratamento isonômico, a equitatividade de força, ou seja, tratamento iguais aos iguais e tratamento desiguais aos desiguais na medida de suas desigualdades. O princípio da razoabilidade, ele busca o tempo razoável na duração do processo. Quanto ao princípio da proporcionalidade, ele busca atenuar os excessos das partes, com umas medidas como a tutela antecipada, para que a ação se concretize. Quanto à lealdade processual, ela busca a boa-fé, a verdade, entre as partes, evitando atos inúteis, a fim de evitar atos inúteis como o abuso de direito e o manifesto propósito protelatório do réu. Esse princípio é um dos pilares principais da tutela de evidência. Bom, quanto às técnicas de cognição, conforme a casula Tanado, ela pode se dar no plano horizontal e no plano vertical. No plano horizontal, de forma plena ou parcial, e no plano vertical, a cognição pode ser exauriente, sumária e sumaríssima. Vou falar somente do plano vertical, que é o objeto do trabalho. Quanto à cognição exauriente, aqui é analisado minuciosamente cada detalhe do processo, trazendo uma certeza absoluta ao juízo. O contraditório e a ampla defesa são explorados ao máximo, induzindo a coisa julgada material. Porém, a técnica de cognição exauriente, ela é muito demorada. No caso da tutela antecipada, que se necessita de urgência, é utilizada a cognição sumária. Ela não traz uma certeza absoluta ao juízo, porém ela é lastreada pela verossimilhança com base na prova inequívoca, que vai gerar uma verdade provável do direito do autor. Com isso, o contraditório para a defesa ele é postergado, como eu já disse,
mas o judiciário assume um risco aqui pela rápida cognição do direito, mas, como eu disse, baseado pela prova inequívoca, que gerará uma verossimilhança do magistrado. Quanto à última cognição do plano vertical, a cognição sumaríssima, é o caso das tutelas cautelares, somente se exige o fundo do iuris e apenas precisa de um requisito, pequeno resquício de verdade da alegação para que se conceda a tutela cautelar. Bom, entre as distinções entre a tutela satisfativa e não satisfativa, a tutela, como tutela satisfativa, como a tutela antecipada, é aquela que antecipa os efeitos da sentença. Ela busca garantir aquele direito provisoriamente, ou pelo menos os efeitos daquele direito provisoriamente, para que ele não venha a perecer. Por isso, trazendo a satisfatividade do direito. Quanto à tutela não satisfativa, como o caso da tutela cautelar, como eu já disse, ela visa assegurar o direito, resguardar aquele direito para que a ação se concretize, o processo se concretize, assim não trazendo a satisfatividade. Quanto à fungibilidade das tutelas, expressa no parágrafo 7, no artigo 273, aqui é uma grande discussão doutrinária quanto à fungibilidade de uma única e a fungibilidade de uma única. Quanto à fungibilidade de uma única, ela se dá de forma literal à lei, ou seja, quando o autor, a título de ele pede no processo a tutela antecipada, quando correto seria pedir a tutela cautelar. Essa é a fungibilidade de uma única. Porém, tem alguns autores, como Fux e Zavascki, eles entendem que cabe também a fungibilidade de mão dupla, ou seja, o sentido inverso da lei. Quando o autor ele pede no processo a tutela cautelar, mas na verdade o correto seria pedir a tutela antecipada. Alguns autores, a maioria entende que não cabe porque a cognição da tutela cautelar é mais rarefeita do que a cognição da tutela antecipada. Bom, quanto aos efeitos cabimentes de hipótese de antecipação e pressuposto da tutela de urgência. Quanto aos efeitos antecipados, os efeitos significam antecipar no tempo os efeitos da sentença de mérito favorável. Nesse caso de antecipação dos efeitos da tutela, temos exemplo na sentença constitutiva e declaratória. Um exemplo na sentença constitutiva é a ação de divórcio, onde o autor pede a título de tutela antecipada a antecipação dos efeitos do mérito, não o mérito em si. No caso, seria a separação de corpos, não dos efeitos da sentença. Isso é na tutela antecipada, porque se fosse antecipar o mérito, seria a decretação do divórcio. No caso da sentença declaratória, temos a ação de inexistência do débito, onde o autor pede como tutela antecipada retirada do nome do serviço de proteção ao crédito e, como um mérito, seria a declaração de inexistência do débito. Bom, quanto ao cabimento, ela cabe tanto no direito ordinário, sumário e juizados especiais. Quanto às hipóteses de antecipação, ela pode se dar de forma assecuratória e punitiva. Forma assecuratória seria o caso do artigo 273, inciso 1º, que é o caso da tutela antecipada, e que pede somente a tutela antecipada deferida pela segurança do direito, para que aquele direito não pereça, e a forma punitiva seria o caso da tutela de evidência, onde a intenção é punir, uma forma de sanção àquele que não agiu com lealdade no processo, como abuso de direito de defesa e manifesto de proposta protelatória. Bom, entre os pressupostos da tutela de urgência satisfativa, a prova inequívoca não é uma prova absoluta, mas é uma prova robusta, capaz de convencer o magistrado de que aquela alegação provavelmente é verdade. Quanto à verossimilhança, ela é o resultado positivo da prova inequívoca, ou seja, é aquele sentimento de verdade que o juiz tem devido à prova inequívoca levada pelo autor ao processo. Quanto ao receio de dano irreparável de difícil reparação, segundo ensina Marinoni, o dano irreparável é aquele que é irreversível. E o dano de difícil reparação é quando o valor ou a situação econômica do réu não possa supor que ele conseguirá arcar com as custas do processo, caso não seja diferido a tutela antecipada. Como abuso de direito de defesa, como manifesto proposto protelatório, que é o caso da tutela de evidência, o abuso de direito pode se considerar como algo interno ao processo, como exemplo, a defesa. Como exemplo, uma defesa infundada, uma defesa não plausível. O manifesto proposto protelatório é algo que
externo ao processo, ou seja, o comportamento do réu, como atos ou omissões do réu. Como exemplo, pode citar a simulação de doença ou uma ocultação de prova. Quanto ao pressuposto negativo, a irreversibilidade, Didier ensina que a reversibilidade ela não deve ser absoluta, deve haver uma ponderação do magistrado. Ou seja, como exemplo, ele cita os casos de ação de medicamentos ou ações contra planos de saúde para que seja deferida a cirurgia do requerente. E deve haver uma ponderação do magistrado quanto ao bem jurídico de vida e bem jurídico do valor econômico do plano de saúde. Aqui também é uma grande discussão quanto à irreversibilidade sobre o perigo de mora inverso, ou a reversibilidade de momento, que ela se dá quando a concessão ao deferimento da tutela antecipada possa causar um dano maior do que caso ela não fosse concedida. Como exemplo, eu trouxe uma jurisprudência em que houve uma ação civil pública contra uma empresa de radares eletrônicos. Foi alegado na ação civil pública que havia fraude na licitação, porém a prova inequívoca trazida aos autos não convenceu o magistrado da verossimilhança. Com isso, ele invocou o perigo de mora inverso e o princípio da proporcionalidade, e não procedeu ao que estava antecipado. Entre a liminar entende como aquilo no início da lide, ou seja, o uniforme inaudito altera partes, antes de ouvir do réu. Porém, para a concessão da liminar, tem que haver dois requisitos: o relevante fundamento e o risco de ineficácia do provimento final. Caso não haja esses dois requisitos, não há por que conceder a liminar, não há por que sacrificar o contraditório com a defesa ou postergar o contraditório com a defesa. Quanto à tutela antecipada e julgamento antecipado da lide, eles só se assemelham pois são satisfativos, pois a tutela antecipada é cognição sumária, baseada em cognição sumária, que não induz a coisa julgada material. Já o julgamento antecipado da lide, ele é cognição examinante que faz coisa julgada material. Bom, quanto à forma de antecipação de tutela, ela pode ser tanto na petição inicial, na tutela partes, ou em petição ulterior, mas tem que ser no mesmo processo em que se busca o direito, a satisfação daquele direito definitivo. Quanto ao momento de requerimento, como eu já disse, de forma liminar, tem que haver os dois requisitos: a relevância dos fundamentos e risco de ineficácia do provimento final. Quanto ao grau de recurso, a maioria dos doutrinadores entende que deve ser usado o artigo 800 do Código de Processo Civil, analogicamente o artigo 800, que requerer diretamente no tribunal. Bom, quanto à decisão, estando presentes os pressupostos da tutela antecipada, deve ser concedida. Não estando presente, então ela deve ser indeferida, mas sempre fundamentada com risco de ser invalidada. Quanto à efetivação, ela se dá através da execução provisória, segundo os artigos ali expostos 461, parágrafo 4º e 5º, 461A, 475O e artigo 273, parágrafo 3º. Quanto à possibilidade de revogação e modificação, temos como exemplo o exemplo da sentença declaratória, no caso de ação de inexistência de débito. Ou seja, o autor, ao querer, em forma de tutela antecipada, a exclusão provisória do nome dele do serviço de proteção ao crédito, ao para que o réu contestar, se o réu comprovar que aquela dívida realmente existe ou que se tratava de outra dívida, convencer o juiz que realmente tem aquela dívida, o juiz irá revogar a tutela antecipada e assim o nome do autor irá voltar para o serviço de proteção ao crédito até a decisão final, a sentença definitiva. Bom, quanto a recursos, aqui tem uma grande discussão também acerca da concessão ou não da sentença da tutela antecipada. A minoria entende, alguns doutrinadores entendem que tudo que foi decidido na sentença deve ser recorrido por apelação, segundo o artigo 520, inciso 7. O comum seria a apelação por efeito específico, mas no caso do artigo 520, inciso 7, ela terá efeito devolutivo. Para o Marinoni, não. Ele entende que na sentença, se houve a concessão da tutela antecipada ou não, a concessão ou não da tutela antecipada, deve haver o agravo do instrumento e, para o mérito, a apelação. Bom, aí entrando no assunto da tutela de evidência, a tutela de evidência é uma técnica obtida através de uma prova incontestável, ou seja, um direito líquido certo de uma prova notória, impassível de uma contestação séria.
Cabe ressaltar que na tutela de evidência não se exige o perigo de demora. Como eu já disse, o abuso de direitos vem a ver com algo relacionado interno ao processo, como uma defesa infundada, e um manifesto proposto protelatório, atos ou omissões do réu, como uma simulação de doença, computação de prova ou informação de endereço errado. A tutela de evidência ela se dá através da técnica monitória, que é uma técnica na qual se apresenta uma prova escrita ou documental, mas uma prova capaz de convencer o juiz, uma prova capaz que não tem uma defesa plausível, como é os requisitos. Primeiro tem que provar o fato constitutivo do direito, e desde que não haja uma defesa que exija instrução dilatória que seja provavelmente infundada. Quanto ao pedido em controverso, aqui não é uma demissão sumária, que é a demissão exauriente, mas é o julgamento antecipado do pedido. Os requisitos são a incontrovérsia do pedido formulado ou parcela dele e a desnecessidade de realização de prova em audiências para determinado pedido, ou de parcela deles. Bom, aqui eu acho que você não está conseguindo visualizar, né? O meu trabalho na folha 55 tem a minha tabela, talvez, de uma forma melhor escrita, mais visível. Bom, quanto ao novo projeto do Código de Processo Civil, ele foi elaborado por um grupo de juristas, ministrados pelo ministro, foi presidido pelo ministro Luiz Fux. O número do projeto inicial é o projeto 166 de 2010. Após a exposição de motivos, teve alteração do número do projeto, passou a ser o número 8046 de 2010, e o relator geral é o deputado Paulo Teixeira. Entre as alterações que teve com o novo Código de Processo Civil, a tutela antecipada não tem só um capítulo, tem um livro, o livro número 5, a tutela antecipada, ela passou a ser gênero. E esse livro, tutela antecipada, onde ela é gênero, vai passar a ter 3 capítulos. O capítulo 1º trata da disposição geral, das disposições gerais, o capítulo 2º da tutela de urgência satisfativa e o capítulo 3º da tutela de evidência. Então, portanto, a tutela antecipada passou a ser gênero e a tutela de urgência, a tutela de evidência passou a ser espécie. Bom, entre as alterações, logo no caput, a tutela antecipada, a tutela de urgência ela foi exposta no artigo 301 do novo projeto do CPC. Entre as alterações, a prova equívoca e a verossimilhança ela foi englobada dentro da denominação probabilidade de direito. E o inciso 1 do 273, que é o dano irreparável de difícil reparação, que foi englobado dentro da denominação perigo na demora. Portanto, o artigo 301 do projeto do CPC ficou: a tutela antecipada de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional. O parágrafo 1º desse artigo 301 do projeto do novo projeto do CPC, ele traz a questão da garantia. Ou seja, para a concessão da tutela de urgência, o juiz poderá, conforme o caso, exigir caução real ou fiduciária idônea para ressarcir os danos que o réu possa vir a sofrer, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente suficiente. Quanto ao parágrafo 2º do artigo 301 do projeto do CPC, ele traz a questão ele traz expressamente: a tutela antecipada de urgência pode ser concedida liminarmente. Ele traz então o artigo 461, parágrafo 3º do vigente Código de Processo Civil. Quanto ao artigo 3º, quanto ao parágrafo 3º do artigo 301, ele trouxe a questão da irreversibilidade, trazendo quase que ipsis a lei do parágrafo 2º do 273 e o parágrafo 3º do artigo 301. O parágrafo 4º, o artigo 297 do novo Código de Processo Civil, ele traz a questão da revogação da notificação, também expressa no parágrafo 4º do artigo 273. Quanto ao artigo 299 do projeto do Código de Processo Civil, ele trouxe a questão que o juiz das razões de seu convencimento. Ou seja, o artigo 273, parágrafo 1º do vigente Código de Processo Civil diz: na decisão de antecipar a tutela, o juiz indicará de modo claro e preciso as razões de seu convencimento. No artigo 299, ele acrescenta somente quando negar ou revogar também a tutela
cabe fazer uma ressalva do parágrafo único desse artigo 299, que eu acho que ele tenta acabar com a discussão da antecipada preferida ou não em sentença, que ele diz: a sentença é impugnável por agravo instrumento. Só faz isso. Quanto à irreversibilidade do parágrafo 7 do artigo 273, ele não foi recepcionado, não trouxe no novo projeto do CPC. Isso por esmiuçar a tutela antecipada, a tutela de urgência e a tutela de evidência, trazendo de modo claro e possível. Bom, quanto às alterações da tutela de evidência, a tutela de evidência ela ganhou um capítulo, ela não passou mais a ser uma criação somente como uma criação doutrinária ou jurisprudencial, a terminologia da tutela de evidência. Ela está exposta no artigo 306 do projeto do CPC, que diz: a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo da demora de prestação da tutela jurisdicional. Quando? Aí, o inciso 1º desse artigo, ele traz ipsis o inciso 2 do artigo 273, ou seja, quando ficar caracterizado o abuso dos direitos de defesa ou manifesta o propósito protelatório do réu. Ainda foi incluído 3 novos incisos nesse novo projeto referente à tutela de evidência. O segundo inciso ficou assim: quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a outra prova capaz de gerar dúvida razoável. O inciso 3º. As alegações do fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente, e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou de súmula vinculante, caso também do abuso de direito de defesa. Quanto ao inciso 4º, ficou: se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custeado, sob combinação de multa. Cabe ressaltar que o parágrafo único do artigo 306, que ele diz que somente o inciso 3 e o inciso 4 é que eles podem ser concedidos liminarmente. O inciso 1º e o inciso 2º não poderá ser concedido liminarmente porque precisa da oitiva da parte contrária. Quanto ao artigo 273, parágrafo 6º do vigente Código de Processo Civil, que diz: a tutela antecipada poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela deles mostrarem-se incontroverso, a questão do julgamento antecipado da lide. No novo projeto de Código de Processo Civil, ele não mais constará no rol das tutelas antecipadas de urgência e de evidência. Ele vai estar exposto no artigo 363, onde trata do julgamento antecipado da lide, ou seja, foi alocado corretamente naquele local. Bom, com isso eu concluo o meu trabalho. Pelo que eu analisei, pelo que eu trouxe dessa análise das alterações, vai ser muito bom, vai ser muito útil. Trouxe muitas reformas, especificou a tutela de evidência. Só na questão do capítulo 2, quando fala tutela de urgência, creio que poderia ser colocado tutela de urgência satisfativa. E quanto ao deferimento da tutela antecipada em sentença, ou negada a tutela antecipada em sentença, conforme ali o artigo 299, parágrafo 1, que diz que poderá ser agravada, impugnada por agravo de instrumento, talvez poderia ser de uma forma mais clara, especificando na sentença, ou no recurso do fogo. Eu acho que é um pouco genérico, e isso talvez tenha algumas discussões doutrinárias até jurisprudenciais. Bom, é isso. Só queria agradecer mais uma vez a educadora Bárbara pelo carinho no trabalho, a atenção e educação, ao professor Bedúcio, que me inspirou com as aulas ministradas no semestre retrasado desse assunto de tutela antecipada, tutela de urgência e evidência, a todos aqui presentes, aos amigos que vieram me prestigiar, a minha mãe que está em São Paulo que não pôde vir, a minha esposa também sempre